As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium, qualidade de vida. Lúcio Pachter, a última quinta-feira de 2010. Feliz 2010. Bom dia. Bom dia, Jafar. Um feliz 2010 para você, para os nossos ouvintes. Vamos então para o nosso último programa de 2009. Este ano aconteceram tantas coisas, um ano tão atípico. Vimos desde os aspectos econômicos até as questões existenciais, cenas inéditas e pouco esperadas. Muitos pesquisadores tentando entender o que está se passando numa época em que os ponteiros giram furiosamente, né? Numa correria tremenda. O que está acontecendo? Eu estive acompanhando vários desses pesquisadores. Alguns terapeutas acham que hoje a humanidade ela é bipolar, que a humanidade entrou numa fase como o que houve agora com a economia, subitamente passou da depressão para a euforia sem qualquer explicação econômica. Outros acham que não. Outros acham que a humanidade apresenta características há mais de um século de depressão. Isso nos países mais desenvolvidos. Há pesquisadores que entendem que é diferente, que cada parte da humanidade tem um comportamento diferente. Isso e não varia só conforme a época, mas conforme cada povo é, e assim sucessivamente. Por isso, neste último programa do ano, eu quero tratar com você, com os nossos ouvintes, sobre um tema que filosoficamente lhe parece bastante árido, mas nós vamos ver de uma maneira bastante branda aqui, que é lógica. Vamos fechar o ano falando sobre lógica. Veja, Jafar, durante muito tempo nós tínhamos apenas uma maneira de estudar os aspectos lógicos do pensamento, das coisas, que era a lógica formal. A lógica lá do grande mestre Stagirita, e muito antiga. No entanto, recentemente, muitas novas lógicas têm nos ajudado a compreender e a trabalhar as questões do mundo. Nós temos lógicas matemáticas, lógicas simbólicas, as lógicas parasistemáticas, nós temos diversas. E é através da combinação delas que nós podemos fazer outras leituras. Semelhante a um navegador, seu barco e o mar, e antigamente essas coisas não se misturavam, ou no máximo elas compunham um quadro, as coisas eram entendidas sempre de mão única. Hoje, essas coisas já não podem mais ser entendidas assim. Para que a gente possa fazer um diálogo e uma leitura mais aberta de tudo que se passa nas nossas vidas, e no meio onde estamos, é necessário que a gente vá além desse conteúdo no qual cada coisa está bem definida num lugar e somente num lugar. Hoje, muitas vezes, o navegador se confundirá com as ondas do mar. Muitas vezes, ele será mais as ondas do mar do que o navegador. E, nesse sentido, ele terá que respeitar e entender a orientação das ondas do mar, muito mais do que as vontades dele como navegador. Outras vezes, pelos rochedos que ele encontrará no caminho, ele terá que passar de ondas do mar para a compreensão de ser um rochedo. Um rochedo que muitas vezes vai desautorizar a orientação do barco, do leme, do rumo que estava sendo adotado. E subitamente, quando um nevoeiro surgir, ele terá que abandonar tudo isso e se tornar nevoeiro. E através da compreensão e do que é um nevoeiro, ele muitas vezes agirá até contra o próprio navegador que está orientando o barco. Só que, indo um pouco mais além disso, em algumas ocasiões, isso ainda será insuficiente para ele poder compreender o que se passa, o que existe e tudo que está em movimento. Ele terá que ser a um só tempo o nevoeiro, o rochedo e o marinheiro, o navegador.
três em um só. E compreender que, às vezes, da reunião desses três e do diálogo desses três, o que surge é totalmente diferente da própria jornada que ele tinha trilhado no início. Novos caminhos agora surgem e esses novos caminhos às vezes desfazem a própria meta que ele tinha traçado. E todo o mapa que ele tinha erguido ali, agora no computador, terá que ser desfeito e refeito em outra direção. Se nós passarmos isso que estamos conversando para as nossas relações pessoais, para as nossas relações familiares, para as nossas relações no trabalho, de amizade e para as nossas orientações para um futuro, rapidamente nós entramos agora em épocas nas quais apenas ser o que a gente é talvez seja insuficiente. Nós teremos que nos tornar rapidamente a outra pessoa, nós teremos que nos tornar rapidamente a sociedade, a época, as coisas. E ao fazermos isso, muitas vezes nós não seremos mais tão atenciosos com os nossos próprios interesses. Eles até em muitos casos perderão o sentido. E adotaremos posições que serão provavelmente antagônicas, aquelas que nós tínhamos quando tudo que havia como referência no mundo era a própria pessoa. Ao trabalharmos as questões assim, existenciais do mundo, de cada um, muito daquelas regrinhas, daquelas coisas tão pequenas e tão demarcadas, cerquinhas, terrenos, sinaletas, sinais, aquilo se torna irrelevante, tá? Rapidamente. E nós começamos a ter um horizonte bem outro das coisas do mundo, muito diferente. Eu acho que os próximos anos podem ser muito bonitos. Eu tenho uma grande esperança, em alguns casos fé, de que entramos numa época provavelmente melhor e que talvez o pior já tenha passado. One dream of lifetime, last night with the sunset, my Yeah.